Em nossas Bíblias, meus irmãos, nesse dia glorioso que o Senhor fez para a sua santa adoração, Salmo 119. E além de dia de adoração, Deus claramente nos mostra que o dia do Senhor, o domingo, também foi feito para aquilo que faremos logo em seguida. Esse almoço de comunhão, de alegria, de maior afinidade entre os irmãos, entre os membros da família de Deus. Nós vamos agora ser alimentados espiritualmente pela palavra, sabendo que essa é a principal fonte de vida para nós. Salmo 119, a partir do versículo 113 até o versículo 120, essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Salmo 119, a partir do versículo 113, assim nós lemos: Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas com escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Amém. Vamos orar. Ó Deus glorioso, obrigado, Senhor, porque até esse momento nós já nos lembramos diretamente da pessoa de Cristo, do que Ele fez por nós. Cantamos aqui a sua importância, o quão Ele é essencial para as nossas vidas. E o quão maravilhoso é saber que nele e somente nele nós podemos vencer a idolatria. Ó Deus, a porção da Tua palavra que nós acabamos de ler nos fala sobre isso, sobre esse pecado maldito, que não diz respeito a apenas àqueles que estão fora da igreja, adorando por meio de imagens, criando estátuas, amuletos, superstições e tantas outras coisas. Mas esse salmo, ó Deus, assim como toda a Tua palavra, fala sobre a idolatria dentro da igreja, dentro ainda do coração dos crentes, como resquício de pecado. Ó Deus, esse salmo maravilhoso tem nos abençoado tremendamente, falado a nós como a Tua palavra trata-nos nos mínimos detalhes. Chegamos num momento, ó Deus, onde a Tua palavra, ela joga a luz às nossas vidas, mostrando e revelando que nós diariamente ainda caímos no pecado da idolatria. Ó Deus Todo-Poderoso, venha expurgar do nosso meio tamanha ofensa a Ti. Ó Deus, ajuda-nos a entender como essa porção desse salmo maravilhoso nos mostra a palavra vencendo a idolatria. Tende misericórdia de nós. Se nós, ó Deus, que já somos limpos e salvos pelo sangue do Cordeiro, devemos temer e tremer diante de Ti por causa da idolatria, quanto mais aqueles que estão aqui nessa manhã, que ainda não possuem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, o quanto eles devem temer e tremer nessa manhã. Não importa, ó Deus, o quanto eu me esforce para fazer isso em seus corações,
Somente o teu Santo Espírito pode levar pecadores idólatras com suas bocas no pó, tremendo diante de ti, e ao fazer isso, recebendo de ti a graça maravilhosa da libertação da idolatria. Faça isso, ó Deus, hoje no nosso meio. Nós te rogamos em nome de Jesus, o único que merece toda adoração, e por meio dele adoramos toda a Santíssima Trindade. Em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Crianças, por favor, me ajudem depois, na hora do almoço, expliquem para os adultos que não conhecem tão bem o Duas Caras. Quem é o Duas Caras? Aquele inimigo do Batman que aparece na sua história como sendo, em primeiro lugar, um grande promotor de justiça, mas que infelizmente, por causa de um ataque dos criminosos, as histórias vão variar. Ou ele recebeu uma queimadura por artimanha do Coringa, ou ele recebeu um jato de ácido num julgamento. Nós sabemos que o Duas Caras, teoricamente, era uma pessoa que lutava por justiça, mas que a partir daquele momento, então, aquele incidente o leva a ser uma pessoa psicopata, criminosa, que precisa agora ser combatida pelo Batman. E o Duas Caras, ele reflete para nós uma noção muito interessante com a qual nós convivemos diariamente. Nós convivemos diariamente com as pessoas que nós chamamos Duas Caras. Como é que você se sente quando uma pessoa claramente age de uma forma na sua presença, e você, ao virar as costas, aquela mesma pessoa está agindo completamente de forma oposta, ou falando mal de você, ou discordando do que ela havia concordado alguns minutos atrás? Esse texto vem nos falar sobre duplicidade, sobre o fato de que, ainda com resquícios de pecado em nossas vidas, nós diversas vezes agimos como duas caras. E esse personagem, ele não vem demonstrar apenas um aspecto psicológico do ser humano, como muitos querem entender ao ler as histórias do Batman ou ver seus filmes. Mas esse Duas Caras, ele é uma ilustração maravilhosa que nós vamos tratar aqui ainda em termos de idolatria. É interessante notarmos que o Duas Caras, ele era conhecido como um homem que fazia o seu próprio destino. Ele fazia a sua própria sorte, como ele dizia. Ele tinha uma moeda, e quando ele ia tomar uma decisão, ele fazia o famoso cara ou coroa. Dependendo então do lado que a moeda caísse, ele tomava a decisão. Mas o que as pessoas não sabiam é que a moeda que ele tinha era igual dos dois lados. Ou seja, ele sempre falava coroa e sempre dava coroa. Ou seja, ele sempre estava no controle da situação. E quando ele então se torna um criminoso com uma das suas faces completamente estraçalhada e a outra ainda completamente saudável, ele começa então a matar pessoas, ou roubar, ou cometer crimes, também de acordo com a sua moeda. Vejam como essa ilustração é perfeita para nos mostrar que nós vivemos como duas caras, não apenas quando falamos uma coisa ali e lá na frente desmentimos o que dissemos, mas nós vivemos como duas caras principalmente em relação a Deus. Quando no fundo, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele controla todas as coisas, sabendo que tudo aquilo que o substitui é idolatria, nós vivemos como se nós fizéssemos a nossa própria sorte. Nós vivemos como se nós decidíssemos, pela moeda com dois lados iguais, o que será da nossa vida. Nós vemos aqui isso
a respeito da idolatria, não de forma tão clara como a interpretação, a tradução para português está nos dizendo. Mas é facilmente compreensível quando nós nos lembramos o sermão que o pastor Breno pregou há 2 semanas atrás, justamente na porção anterior destes versículos aqui. A partir do versículo 105 até o 112, nós vimos aqui o pastor Breno aproveitando o tema da luz nas trevas, mostrando ainda o quanto nós precisamos nos livrar de tanta desobediência, de tanta transgressão, de tanto desagrado a Deus. E sem dúvida alguma nós vemos essa luz agora mostrando talvez qual seja o pior pecado de nossas vidas ainda, a tal da idolatria. E nós vimos aqui, semana passada, o pastor João Ricardo nos lembrar da conferência Vida Nova que houve aqui no seminário alguns meses atrás, uma conferência sobre idolatria. E como o Russell Shedd falou naquele dia sobre quando ele chega no Brasil e ele via o povo evangélico dizendo e falando que idolatria só era cometida pelos católicos romanos, afinal de contas eles tinham lá suas estátuas, suas imagens. E ele mostrou desde aquele momento o quanto a idolatria está presente ainda no meio do povo de Deus. Ainda numa igreja física como essa, onde graças a Deus não temos nenhum tipo de imagem. Mas olhem para o coração de vocês. Olhem para aquilo em suas vidas que diariamente substitui a Deus. E tudo isso, por mais legítimo que seja, é idolatria. Nesse sentido, então, nós lidaremos com esses versículos de 113 a 120, para vermos como a palavra do Senhor nos ensina a vencer a idolatria. Como a lei do Senhor é a única forma, na verdade, de vencermos a idolatria. E ela nos dá passos claros em como fazer isso. A primeira forma de vencermos um inimigo é conhecermos o inimigo. Ou aqui melhor dizendo, o nosso primeiro ponto é reconhecendo a idolatria. O próprio versículo 13 nos fala isso. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Obviamente só um crente poderia dizer tal coisa. E como eu disse para vocês, nós precisamos entender que essa porção da palavra de Deus está falando sobre idolatria, quando a palavra não aparece aqui em nenhum momento, mas o conceito está aqui. Deixe-me provar isso para vocês. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Deus, depois de ter libertado o povo do Egito, ele claramente estipula um exclusivismo. O povo de Deus não pode adorar a outros deuses, deve adorar somente a Jeová. Nós então começamos a ver que todas as vezes que a ideia de duplicidade aparece na Escritura Sagrada, não é apenas para tratar de um aspecto psicológico em cada pessoa, uma forma de aspecto bipolar, não é nada disso, mas é sim mostrando que dentro da igreja de Deus ainda existe esse duas caras, uma hora adorando a Deus, uma outra hora adorando aquilo que não é Deus. Abram suas Bíblias, por favor, no primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, vocês conhecem muito bem esse texto. Vejam aqui qual é a definição de duplicidade que a Bíblia nos ensina naquele evento de Elias com os falsos profetas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Percebam aqui que essa é a definição de duplicidade da qual o salmista está tratando lá no Salmo 119. 1 Reis 18, 21 diz o seguinte:
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. É interessante notar como essa admoestação de Elias, ela fala muito diretamente aos nossos corações hoje em dia. Porque nós criticamos o chamado pós-modernismo com todo o seu relativismo. Mas nós vivemos de forma relativizada. Nós adoramos a Deus quando isso nos é conveniente. Deus é completamente o nosso tudo quando isso nos é conveniente. Mas quando Deus falha em atender o desejo do meu coração, eu imediatamente relativizo o que Elias falou. Se Deus é Deus, fique com ele. Se é Baal, então fique com ele. E nós criamos todos os nossos Baalins. Mais uma vez, mesmo que não haja absolutamente nenhuma estátua, nenhuma imagem, nenhum crucifixo, nenhum amuleto em nós, mas o nosso coração está repleto de superstição. Nós não batemos na madeira 3 vezes, mas que dá vontade de dar. Nós não colocamos o terço no retrovisor do nosso carro, mas que dá vontade de dar. Nós não vamos no culto de libertação, cura e libertação lá no Universal, mas depois da semana que eu tive pastor, que dá vontade de dar. E isso vai revelando como o nosso coração é altamente inclinado a justamente manifestar idolatria e não confiança plena nesse Deus Todo-Poderoso. Vejam como Josué respondeu a isso. Por favor, abram suas Bíblias agora em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Nós gostamos desse versículo, é muito conhecido, e nós geralmente o falamos, e algumas pessoas, pelo menos eu e a Lê tínhamos isso, nem sei qual foi o fim que isso deu, tínhamos lá aquele porta-chaves falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante como até isso pode se tornar um amuleto. Como eu posso olhar para aquilo ali e dizer: por causa disso a minha casa está abençoada. Mas vejam o que Josué está dizendo aqui. Josué 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante notar que a palavra para culto no inglês é serviço. E nós não temos essa noção. Quando Josué está aqui usando a palavra no hebraico, traduzida por serviremos ao Senhor, é essa a ideia. Ele está falando de abandonarmos deuses falsos e adorarmos, servirmos, prestarmos culto verdadeiro somente a Deus. Pergunta: você conhece esse versículo de cor? Amém. Você tem lá um porta-chaves na sua casa com esse versículo, e todo dia você aponta os olhos de seus filhos para aquele versículo. Amém. Semana passada, nós fomos aqui exortados pelo pastor João Ricardo a praticarmos o culto doméstico. Quem de vocês praticou o culto doméstico essa semana? Não foi culpa do pastor João Ricardo. Eu sou suspeito para dizer, mas ele fez um excelente trabalho naquela escola dominical. E se o trabalho dele foi excelente, se a palavra de Deus claramente nos mostrou que a falta do culto doméstico é a razão para a nossa igreja estar tão fraca, para a nossa nação estar tão podre. Porque é
que de segunda a ontem vocês não praticaram o culto doméstico. Isso é demonstração do quanto é fácil dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e na prática isso não acontecer. É um resquício de idolatria em nossos corações, porque nós achamos ainda que o mais importante que o culto doméstico é nós trabalharmos 60 horas por semana, porque o que me sustenta é o meu salário. O que me sustenta é o suado dinheirinho no final do mês. E se para eu ganhá-lo eu preciso então aniquilar o próprio Deus da minha vida, eu vou fazer isso. Ou nós adoramos a Baal, ou nós adoramos a Yahvé. Ou nós adoramos a Mamon, ou nós adoramos a Yahvé. É essa a razão pela qual o salmista aborrece a duplicidade. E talvez você pense assim: mas pastor, isso está claro lá no Velho Testamento, nós estamos na Nova Aliança. Antigamente, Yahvé se manifestava assim, agora ele se manifesta na pessoa de Cristo. Agora é diferente. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago. Vamos lembrar mais uma vez, se isso ainda não ficou claro. Tiago está escrevendo essa carta para crentes, para a igreja. E veja qual é uma coisa que ele trata diretamente nessa epístola, para aqueles que teoricamente não têm mais problema com a idolatria. Falso! Nós estamos aqui reconhecendo mais uma vez o quanto nós ainda, infelizmente, temos problema com esse pecado maldito. Tiago, capítulo 1. Vamos ver a partir do versículo 5, mas preste atenção no versículo 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Duas caras. O crente que ora, mas não ora dessa forma. Duas caras. Porque aquele que ora é movido pelo Espírito, é movido por essa nova vida que nós temos. Mas até mesmo nessa nova vida, nós podemos ser duas caras, manifestando idolatria e não adoração verdadeira. Tiago não para por aí. Por favor, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Duas caras. Mais uma vez, Tiago não está falando para o rapaz lá da esquina, que precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Ele está falando isso para mim e para você. Exatamente aqueles que necessitam da libertação desse problema gravíssimo no meio da igreja ainda. É um problema para crentes. E isso diz respeito ainda aos desejos do nosso coração. Se Deus não os satisfaz, eu vou buscar em outras coisas, mesmo que elas sejam legítimas. Voltemos para o Salmo 119, por favor, versículo 13. Por todas essas razões, o salmista odeia, aborrece a duplicidade. Olha como ele complementa o versículo. Porém amo a tua lei. E aí você diz, ufa. O salmista aborrece a duplicidade, e eu estou com ele. E eu também estou com ele no que diz respeito ao amor à lei. Obviamente esse salmo trabalha tudo isso.
Mas vejam como essa parte ainda é um reconhecimento do problema da idolatria em nossas vidas. O salmista, ele não está chegando ainda na solução aqui. Ele continua mostrando onde mora o perigo. Mas pastor, eu sou crente. Mas pastor, eu amo a lei. Mas pastor, eu fiz a profissão de fé. Mas pastor, eu não falto um domingo. Mas pastor, como é que o senhor pode dizer que eu ainda tenho problema com idolatria? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. E preste atenção nas palavras do próprio Paulo. Será que Paulo amava a lei de Deus? Com certeza. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Esse é Paulo falando. Não é qualquer um de nós, medíocres em sua santidade, mas é Paulo. Romanos 7, a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você ama a lei do Senhor nessa manhã? Aleluia por isso, glória a Deus. Então saiba que isso é um pré-requisito para você continuar tendo problema com a idolatria. E se você não reconhece isso, isso é um pré-requisito para você ser dominado pela idolatria e cada vez mais se afastar da lei de Deus e cada vez mais se afastar do Senhor e viver de acordo com Baal ou Mamon ou qualquer outro Deus, por mais legítimo que essa solução pareça na sua vida. Nós reconhecemos então a idolatria, e a lei do Senhor continua nos ensinando a vencer essa idolatria. O reconhecimento não é suficiente, nós estamos agora abismados. Ok, qual é a solução? Vamos a ela, solucionando a idolatria. Versículos 114, 116 e 117. Qual é a solução da idolatria? Como é que nós começamos a solucionar? Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Versículo 116. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. O salmista, ao reconhecer que ele odiava a idolatria, a duplicidade, o andar um dia com um Deus, um outro dia com Baal, ele está reconhecendo a necessidade que ele tem desse mesmo Yahvé libertá-lo disso. Ele está aqui confessando, ele não consegue por conta própria. O versículo 114 nos mostra qual é o oposto exato da idolatria. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Deus é a fortaleza, Deus é a suficiência, Deus é tudo em todos. Mas olhemos mais uma vez para os nossos corações. Você sente solidão? Como é que você resolve a solidão? Com um pote de sorvete. Sorvete é maravilhoso. Não é pecado comer sorvete. Mas quando você come uma tigela de sorvete todinha para que isso te livre da solidão, você cometeu idolatria. Você acha que hoje, se o seu cônjuge morresse, a sua vida acabaria? Como é maravilhoso termos casamentos
bem estabelecidos e firmados. Mas se você acha que a sua vida acabaria se o seu cônjuge falecesse hoje, você está praticando idolatria. Os seus filhos são tão lindos quanto os meus, e ao mesmo tempo tão pecadores. Se eu